Edilson Bastos. Euriquinho, uma pena. Os outros esportes do clube acabaram. Ah, teve isso também. Falaram que o Eurico quebrou o Vasco financeiramente por conta daquela campanha dos Jogos Olímpicos. Que ele tacou cruz de malta em todo mundo. O que tem de verdade nisso? É mais um discurso político sem embasamento fático nenhum, entendeu? As pessoas... O que acontece? Tudo que... Quando se começa a entrar nesse discurso político, tudo vira várzea, né? Tudo, nada presta. Você não tem uma coisa... Você tem que ter número para falar isso. O projeto olímpico do Vasco, ele não foi feito com dinheiro... O dinheiro era direcionado. O banco que investia no Vasco pegou uma verba e direcionou. Isso tem que ser investido. Qual era o banco? Bank of America. Acabou? Não, acabou a parceria. O Bank of America acho que ainda existe. Tá. Não sei acho que foi vendido por um outro banco lá. Não Tá. sei. Mas enquanto o banco faz um contrato com o clube e diz, vou te dar tantos milhões e você vai investir em esportes olímpicos. O que foi feito. Agora, o que aconteceu? O banco, no meio do processo, encerrou a parceria. E quando ele encerra a parceria, os contratos continuaram vigentes. Então, não é que o Eurico não vai imaginar que o banco do nada vai encerrar uma parceria com o clube e largar para trás dezenas de milhões. Acho que o banco largou para trás 25 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Que tinha colocado? É. E largou? Largou. Pô. Aí as pessoas falam, não, aquela parceria foi ótima. O cara botou o dinheiro e largou, foi embora. O problema é que quando ele estanca essa relação abruptamente, você tem os outros contratos que ainda estão seguindo. É isso que foi um problema. Mas isso gerou uma dívida do Vasco nem de longe, perto da dívida que gerou o time de futebol que foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Que não era com o Eurico. Não era com o Eurico, nem de longe. A dívida daquele time, ela é muito maior do que a dívida do Projeto Olímpico. E ninguém fala nada. Da Copa do Brasil ou do Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto acho que foi em 2009. Da Copa do Brasil não tinha o Carlos Alberto não, acho. Ah, tá. Foi 2011. Nessa época eu estava forte. Sendo reserva na África do Sul. mas Então você pegar, por exemplo, a dívida do Vasco em 2008, anos depois do Projeto Olímpico, e com o Vasco com 110 anos de existência, a dívida era entre 250 e 300 milhões. A dívida do Vasco em 2015 era 700 e poucos milhões. Mas isso é oficial? Oficial. Então, em seis anos, sem o Eurico, a dívida do Vasco triplicou. E ninguém fala nada. Ninguém bota esses números. Aí o Eurico volta em 2015. O discurso, a narrativa é outra. O Eurico volta em 2015 e depois entrega o Vasco em 2017, pega o Vasco com dívida de 700 e poucos milhões, vamos arredondar para 700, era 700, e devolve com 500. 200 a menos. E aí? E aí, se você diminuir da dívida que ele entregou lá, vira quase zero. E que não era dele. Mas porque a narrativa é completamente diferente? E a dívida que ele entregou lá não era dele, era do Vasco, de 110 anos. O Eurico foi presidente durante 8 anos. O Vasco já tinha uma dívida quando ele assumiu. Mas quando ele era vice lá, ele mandava pra caceta já Tudo também. bem, né? mas então a dívida era do clube. O Vasco tinha a dívida de 1940, 1960. Não é dívida de... Então, as pessoas têm que fazer um exercício matemático simples. Mas é bom você vir a esses espaços aqui e elucidar isso, porque a narrativa é completamente diferente. A gente vê aqui no chat o povo, porque quebrou. Mas é a narrativa que foi construída durante anos na cabeça das pessoas. E com essa narrativa, sabe o que foi a conclusão que eles chegaram com essa narrativa? Venderam essa narrativa toda. E sabe qual foi o resultado dessa narrativa que eles venderam? A SAF. Venderam o Vasco não ganha mais nada e o grande rival ganha tudo. O que o Eurico fez foi totalmente contrário disso. O Vasco era poderoso, o Vasco disputava títulos e o rival não ganhava nada. Só que colocaram essa narrativa na cabeça do torcedor e o resultado está aí. É só parar e pensar. É só olhar número. O resultado da narrativa que venderam para o torcedor foi bom para quem? Pro Vasco ou pro seu rival? Será que essa narrativa não foi plantada por quem tinha interesse em que o Vasco não fosse grande? Essa narrativa começou no momento que o Vasco dominava o cenário do futebol brasileiro. Timaço do Vasco, porra. Não é dominava desportivamente, dominava institucionalmente. Que ano foi isso?
Final dos anos 90. Esse time do Juninho, do Felipe, do Pedrinho, do Edmundo. É que as pessoas olham pro lado esportivo só. Não é só o lado esportivo. O Vasco mandava no futebol brasileiro. Ah, tá. Você fala internamente. Tudo que era feito no futebol brasileiro passava pela caneta do Vasco. E isso incomoda os outros clubes todos. Incomoda muita gente. E aí as pessoas não entenderam que venderam para ela. O torcedor do Vasco, na verdade, foi enganado 2 vezes. Ele foi enganado primeiro com a narrativa de que o Eurico não prestava para nada. E que o Eurico não ganhava nada. Só que você vai pegar na história do Vasco, 95% dos títulos do Vasco tem os dedinhos do Eurico lá cravados no troféu. 95%? Ou mais. Ou mais. Dos importantes, o Vasco só ganhou sem o Eurico estar fazendo no clube, que é a Copa do Brasil. O resto todos. Inclusive o título de 1948 que o Vasco tem sul-americano só foi reconhecido porque o Eurico foi lá que nem um maluco brigar na Sul-Americana e fazer reconhecerem. Porque não era como se fosse um torneio. Então, as pessoas têm dificuldade de olhar, enxergar. Enxerga número. A dívida quebrou o dívida. Faz uma análise da dívida, quando ela cresceu, quando ela diminuiu, o que fez, não fez. Depois chega a conclusão. Eu não estou querendo que o Eurico vire santo, não, e vire o homem. Ele já morreu, também não adianta nada. Não vai mudar em nada. Ninguém vai tirar ele do São João Batista. Ele não vai levantar de lá. Eu só quero que as pessoas entendam que a narrativa foi para enganá-los. A narrativa foi para construir o cenário atual. A narrativa foi para construir o cenário de que o Vasco não tinha solução. Então vende para um grupo estrangeiro sem você analisar, se preocupar da onde vem o dinheiro, a procedência do dinheiro, se o cara é sério, se não é sério. Vende de qualquer maneira, porque o Vasco não tem solução. E o resultado está aí. O Vasco continua sem ganhar nada. O rival continua cada vez mais forte, cada vez mais fortalecido institucionalmente, dominando o cenário nacional em todas as decisões. É questão de você analisar. O Google está aí, pesquisa. Aí vai encontrar lá milhões de notícias contra o Eurico. Fatos, números, coisas concretas. Não é se ele é bonzinho, se ele é truculento, se ele tratou mal um jornalista, ou tratou... Isso aí não adianta nada, não vai voltar nada atrás. Eu quero só que as pessoas entendam, nem quero que vangloriem, que dizem que o Eurico era um deus, um herói. Não. Só para entenderem que a narrativa foi falsa. E as consequências dessa narrativa. Para você poder seguir na frente e melhorar. Se você continuar insistindo na narrativa falsa, você não encontra soluções para o futuro. A narrativa não é verdadeira. Então você tem que entender que foi construída uma narrativa por pessoas da oposição do clube que queriam o poder e chegaram no poder, não entregaram. Quando o Eurico sai em 2008, o grande discurso é que o Eurico estava acabado, que o Vasco não tinha representatividade, que não ia ganhar mais nada, como se eles fossem entrar e dar solução. Não deram. Ficaram 6 anos. Quebraram efetivamente o Vasco. Tiraram um clube que tinha uma dívida entre 250 e 300 milhões e botaram para 730 em 6 anos. Eles quase triplicaram a dívida de um clube de 110 anos e em 6 anos eles triplicaram a dívida. Mas que com compra de jogador? Com mais gestão e com investimento pesado no futebol sem ter garantia de que vai pagar. E o que acontece? Futebol é isso. O que gera dívida no clube é quando você faz investimento maciço no futebol e não dá resultado. É aí que você quebra. Quando você faz investimento no futebol e dá resultado, você consegue o dinheiro para pagar. Futebol é uma grande aposta. Você está sempre apostando. Só que quando não dá certo, você quebra. É por isso que os clubes estão todos endividados. Porque você está constantemente apostando e só um ganha. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.